Oi, pessoal, a gente começa, né, na aula de hoje o assunto de análise combinatória. Então, esse assunto ele vai ser coberto em várias aulas, né? A gente vai falar de princípio da contagem, a gente vai falar das fórmulas de permutação, de combinação, enfim, né? A gente vai ter algumas aulas aí para cobrir esse assunto, né? A gente começa hoje falando aí da ideia de princípio fundamental da contagem e da ideia também de princípio das gavetas. Bom, então, pessoal, começando aí essa ideia de princípio fundamental da contagem, né? Também chamado de princípio multiplicativo. Ele diz o seguinte: se existem n modos de tomar uma decisão D1 e tomada essa decisão existem n modos de tomar uma decisão D2, então existem m vezes n modos de tomar as decisões D1 e D2 em sequência. Então vamos ver um problema, né? Vamos ver um exemplo aí para a gente aplicar essa ideia, né? Então imagina que você está diante da situação, né? Você dispõe de 3 calças e 4 blusas, você quer saber de quantos modos, né, dá para se vestir. Então a gente imagina, né, para simplificar aí o problema, imagina que a pessoa vai usar uma calça, exatamente uma calça e exatamente uma blusa, né? A pessoa não vai sair nem sem calça nem sem blusa, também não vai colocar duas blusas, né, nem duas calças, é uma peça de cada. Bom, como é que a gente resolve esse problema, né? A gente pode decompor esse problema em duas decisões menores, né? Você pode pensar, vamos lá, na decisão de escolher a calça e na decisão de escolher a blusa. Tá bom? Então, escolher a calça vai ser a nossa decisão D1 e escolher a blusa vai ser a nossa decisão D2. Existem 3 maneiras de decidir a calça, existem 4 maneiras de decidir a blusa, e decidir o par, né, calça-blusa, pode ser feito de 3 vezes 4, 12 maneiras, tá bom? Então, essa ideia, né, do princípio fundamental da contagem é bem útil, né, quando você tem um problema aí complicado, né, de resolver de uma vez, você usa essa ideia de dividir em decisões, né, de decompor em decisões, para transformar o seu problema, que talvez seja um problema grande, um problema difícil, em problemas pequenos, né, que são fáceis de resolver. E aí cada subproblema, né, cada problema menor que você resolve, ele te dá aí uma informação, né, um valor que vai te ajudar a construir a solução do problema geral, tá bom? Então, antes de pensar, né, será que isso é arranjo? Será que isso é combinação? Será que isso é permutação? Antes de pensar em fórmula, é sempre bom a gente se colocar na situação, né, na posição da pessoa que está resolvendo o problema e tentar, né, identificar quem são as tarefas, quem são as decisões, quem são os casos, né, que a gente tem que criar, tá bom? Pessoal, vamos lá, avançar aqui. Vou deixar aí uma série de problemas, né, uns probleminhas aí para vocês pensarem, né, para vocês praticarem essa ideia que a gente viu. Eu vou ler aqui com vocês o enunciado, né, e aí no próximo slide a gente dá uma olhada nas soluções. Então, o primeiro problema: de quantos modos é possível escolher 3 dias da semana, excluindo o domingo, para estudar matemática, física e química? Então, imagina que você está montando aí o seu plano de estudos, né, e você quer estudar matemática, física e química em dias distintos, tá? Você não quer estudar essas matérias no mesmo dia, né? Porque, sei lá, de repente vai ficar muito pesado, né? Matemática junto com física, física junto com química. Então, você quer escolher um dia aí para cada disciplina dessa, tá bom? Então, você vai escolher 3 dias, né? Um dia para cada disciplina. Excluindo o domingo, né? O domingo aí você vai ter folga, né? Então, esse é o nosso primeiro problema. Segundo problema: de quantos modos podemos formar um casal, e aí eu especifico, né? Casal é um homem e uma mulher, a partir de um conjunto de 6 mulheres e 4 homens. Como assim, né? Não pode ser casal, tem que ser casal hétero, né? Tem que ser casal hétero aí nesse problema. Pessoal, terceiro problema: palíndromo. Sabe o que é um palíndromo, né? Vamos lá. Vou ficar aqui atrapalhando. Deixa eu subir um pouquinho. Palíndromo é o seguinte: palíndromo é uma palavra que lida da esquerda para a direita e vice-versa, né? Ela permanece igual, tá bom? Por exemplo, né, um exemplo aí de palíndromo. A palavra ovo, né? Ovo é a mesma coisa lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Asa também, né? A mesma coisa da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E aí a pergunta é: quantos palíndromos podemos formar usando 5 letras escolhidas aí entre as letras A, B e C, tá bom? Então esse é o nosso problema, né? Descobrir quantos palíndromos a gente consegue escrever usando 5 letras, né? Usando 5 letras, e dentre as letras que você pode usar, só vale aí o A, o B e o C. Eu estou tentando arrastar aqui, mas isso é mais difícil do que parece. Bom, pessoal, então vou avançar, né, na próxima tela aí. Próxima tela a gente já começa a ver as soluções, né? Então aquela história, né?
Só avance se você já tiver pensado. Vamos lá, e aí, né? De quantas maneiras você pode montar esse seu plano de estudos, né? Vamos ver como é que fica? Vamos lá, fácil, né? Você vai identificar quais são as decisões que você tem que tomar e é fácil, né? Você vai escolher em que dia que você vai estudar matemática. Existem 6 modos, né? Existem 6 dias. Lembra que a gente começou excluindo o domingo. Aí depois você vai escolher o dia que você vai estudar física, né? São 5 modos, são 5 possibilidades. Não vale o domingo, não vale o dia que você já alocou para matemática. E a terceira e última decisão que você vai tomar é escolher o dia aí da química, né? São 4 maneiras, sobraram 4 dias. Você multiplica esses valores, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4 dá 120. Fechou, né? Existem 120 maneiras de resolver esse problema. Certinho? Pessoal, segundo aí, né? De quantos modos a gente consegue formar um casal, né? Um casal homem e mulher, a partir de um conjunto de 6 mulheres e 4 homens. Então, repara, é um casal só que você tem que formar, né? Né? Formar 2, 3, não, é um casal apenas. Então, a gente precisa, né? Tomar 2 decisões, né? Escolher aí quem é a mulher do casal, quem é o homem do casal e pronto, né? 6 maneiras de escolher a mulher, 4 maneiras de escolher o homem, multiplica esses valores, 6 vezes 4, 24, tá bom? E o nosso terceiro probleminha, né, é o problema lá do palíndromo, né? E agora, né, de quantas maneiras a gente consegue formar um palíndromo com 5 letras, sendo que você só pode usar, né, o A, o B e o C. E aí, né? Vamos lá, pessoal. A gente tem que dividir, né? Mesma ideia, a gente tem que dividir aí o nosso problema em decisões. Então você pode pensar assim, a decisão é escolher, a primeira decisão é escolher qual vai ser a primeira letra da palavra, depois, segunda decisão, escolher qual é a segunda, né? Terceira decisão, escolher quem é a terceira e assim por diante, tá bom? Só que, repara que para a primeira, para a segunda e para a terceira letra, você tem 3 possibilidades, né? Porque você pode usar sempre o A, o B ou o C, tá certo? Ele não disse em lugar nenhum que as letras precisam ser distintas, né? Então você pode repetir letras sem problema. Agora, perceba, né, que para escolher a quarta e a quinta letra dessa palavra, você já não tem mais autonomia, né? Você já não tem mais liberdade de escolha. Porque a quarta letra, para ser palíndromo, a quarta letra tem que ser idêntica à segunda, né? A quinta letra tem que ser idêntica à primeira para ser palíndromo, né? Você só tem liberdade de escolher as 3 primeiras, a quarta letra e a quinta letra são fixas, são determinadas aí pelas escolhas que você fez na primeira e na segunda letra, tá bom? E aí você tem 3 escolhas, então, né? 3 vezes 3 vezes 3, multiplica aí, você vai encontrar 27 possibilidades, certinho? Aí, pessoal, eu aproveitei, né? Já que a gente está falando de palíndromo, né? Acrescentei aqui mais um slide mostrando aqui uns exemplos de palíndromo para vocês, né? Por exemplo, o ovo é um palíndromo, né? O osso, a palavra radar, né? Você vai vendo, né, que realmente, dá uma olhada na palavra radar, né? É um palíndromo com 5 letras. As 3 primeiras, né? As 2 últimas, né, refletem e espelham as 2 primeiras, certinho? Então, a mesma coisa que a gente viu aí no problema 3, aí no problema anterior. Aí, eu aproveitei e acrescentei aqui também, olha só, umas frases, né? Umas frases que são palíndromos, né? Que são curiosas, né? Se você ler cada uma dessas frases aí de trás para frente, você vai ver que vai dar igualzinho, né? Socorro-me, subi no ônibus em Marrocos, né? Da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, dá no mesmo, né? E você tem aí outras frases, né? É fácil achar na internet aí vários exemplos de frases que são palíndromos, né? São frases curiosas, né? Lusa Rosselina, essa é meio forçada, né? Lusa Rosselina, a namorada do Manuel, leu na moda da romana, anil é cor azul. A Rita sobre vovô verbos atira, e até o Papa poeta é. Né? Curioso, né? Bom, pessoal, vamos então explorar a nossa segunda ideia aí da aula, né? A ideia de princípio das gavetas. Também você pode encontrar, né, com o nome de princípio da casa dos pombos, né? Também é conhecido por esse nome. O princípio das gavetas diz o seguinte: se você tem n mais 1 objetos, né, para colocar em n gavetas, então certamente, né, alguma gaveta vai ter que ficar com pelo menos 2 objetos, tá bom? Se você tem mais objetos do que gaveta, você não vai conseguir colocar exatamente um objeto em cada gaveta, né? Vai ter que ter alguma gaveta que vai ter que conter 2 ou mais objetos. Essa é a ideia do princípio das gavetas. Ele também pode ser enunciado de um outro jeito, né? Eu tinha comentado com vocês, falei agora há pouco, e esse princípio também é conhecido como o princípio da casa dos pombos. Aí você pode trocar, né,
objeto aí por pombo e gaveta por casa de pombo, né? Você tem n mais um pombos para colocar em n casas de pombos, então alguma casa vai conter pelo menos 2 pombos, tá? Também tem essa versão aí curiosa, né? Bom, vamos ver um exemplinho, né? Para a gente entender aí numa situação concreta, né? Como é que funciona. Por exemplo, em um grupo de 13 pessoas, existem ao menos 2 que fazem aniversário no mesmo mês. Você concorda com essa informação, né? Se você reúne um grupo qualquer de 13 pessoas, certamente, né, você vai ter 2 ali fazendo aniversário no mesmo mês. Isso pelo seguinte, né? Você pode pensar nas pessoas como os objetos e você pode pensar nos meses como as gavetas, né? Como existem somente 12 meses, existem 12 gavetas. E existem 13 objetos para você encaixar nessas 12 gavetas, então certamente alguma gaveta vai ficar com pelo menos 2 objetos. Então essa é a ideia, né? Alguma pessoa algum mês, né, vai ficar com 2 ou mais pessoas aí, tá bom? Pessoal, e aí a pergunta que ele faz quantas pessoas são necessárias para garantir que haja pelo menos 3 fazendo aniversário no mesmo mês? E aí, né? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na solução. A ideia, pessoal, é sempre a gente tentar pensar no pior caso possível. Então, se você tiver sorte, por exemplo, né, se você tiver sorte, você com 3 pessoas você já consegue, né, as 3 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Pronto, né, já resolveu o problema. Só que você não resolve sempre, não é qualquer grupo de 3 pessoas que vai resolver esse problema. Então, se você tiver muita sorte, né, de já escolher ali, já sortear 3 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Então, a gente tem que pensar nesse tipo de problema sempre no pior caso possível. Então a gente não pode contar com a sorte. Então a ideia vai ser o seguinte: se eu tiver com muito azar, eu quero 3 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Se eu tiver com muito azar, eu vou conseguir reunir um grupo de 24 pessoas, né, onde eu vou ter 2 pessoas fazendo aniversário em cada mês, ou seja, eu vou ter 2 objetos em cada gaveta, né, eu vou ter 24 objetos, e eu não vou conseguir nenhuma gaveta com 3 objetos, né, não vou conseguir nenhum mês com 3 aniversariantes. Tá? Poxa, que pena, né? Que azar, né? Tenho 24 pessoas ali, não consegui achar a situação, né, que resolve, né, o problema, né, a situação aí que atende ao critério do enunciado. Poxa, mas aí, né, você pode ter certeza que se você incluir mais uma pessoa aí nesse grupo, né, se você trouxer a 25ª pessoa aí para esse universo, né, você tem certeza que essa 25ª pessoa vai fazer aniversário em um dos 12 meses que já tem 2 pessoas. Então, com ela, né, você vai fechar a terceira pessoa e o problema está resolvido. Então, num grupo de 25 pessoas, não tem como, né, você não achar 3 fazendo aniversário no mesmo mês, tá? Tem que acontecer, tá bom? No grupo de 25 pessoas, então essa é a nossa solução, né? Quantas pessoas são necessárias para garantir que haja pelo menos 3 fazendo aniversário no mesmo mês? A resposta é 25 pessoas, tá bom? Pessoal, e aí, né, eu deixo para vocês probleminhas aí para vocês treinarem. Então, o quarto problema diz: em uma gaveta há 5 pares de meias brancas e 3 pares de meias pretas. Quantas meias é preciso tirar para garantir que tiramos um par de meias de mesma cor, um par de meias brancas e um par de meias pretas? Então imagina, né? E essas gavetas, elas estão soltas aí na gaveta, tá? Elas não estão amarradas aí ao seu par, tá bom? Elas estão soltas e, sei lá, tá de noite, a luz queimou, você tem que tirar ali no escuro, né? Você tem que tirar ali uma quantidade de meias, né? E levar lá para um outro cômodo que a luz está acesa para você conferir se realmente você conseguiu ali as meias do mesmo par para você poder usar, tá bom? E aí você podia simplesmente, né, tirar 2, vou tirar 2 meias, né? E aí vou lá para o outro cômodo que está iluminado para ver, né? Mas aí você pode ter dado azar, né, de não serem da mesma cor, você tem que voltar no armário para pegar. Enfim, o que você vai fazer, né? Você vai tentar pegar ali uma grande quantidade de meias, né, para ver, né, para você ter certeza que naquele grupo, né, você tem as meias com as condições que você quer, tá bom? E, bom, claro, né, você pode simplesmente pegar um monte de meias, né, mais do que o necessário, mas nesse problema 4 a gente quer saber o seguinte: quantas meias são necessárias para a gente garantir, né, para a gente garantir que a gente pegou meias aí, um par de meias nas condições aí que a gente quer, tá bom? Então é isso, né? Deixa aí para vocês pensarem, né? Vou avançar aqui o slide,
Bom, a partir de agora aí a gente vai ver as soluções. Bom, letra A, vamos dar uma olhadinha. Né? Você deve ter respondido, né, que basta tirar 3 meias, né, se eu quero. Letra A diz assim, eu quero um par de meias de mesma cor. Então basta tirar 3 meias. Né? Se você tira 3 meias, você pensa nas meias como os objetos e pensa nas cores como as gavetas. Existem só 2 cores, branca e preta. Se você tira 3 meias, com certeza você vai ter duas meias na mesma gaveta, né? Que é a gaveta cor. Tá bom? Então é isso, né? 3 meias já é o suficiente. Mas imagina que você não está querendo simplesmente pegar um par, né? Um par certinho. Você está querendo um par de meias brancas, né? Quanto que você tem que tirar? Bom, vamos ver a solução. Aquela história, se você tiver com muito azar, você pode tirar 6 meias da gaveta e, por um acaso, né, você acaba tirando as 6 meias pretas, né? Pode ser, né? Se você tiver com azar, né? Mesmo pegando seis meias da gaveta, você pode não ter tirado nenhum par de meias brancas. Né? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar pelo menos 8, né? Tirar pelo menos 8 meias da gaveta para ter certeza que nesse meio aí você tem um par de meias brancas, tá bom? E se eu quiser um par de meias pretas, aí eu vou ter que fazer o seguinte, né? Eu vou ter que tirar, se eu tiver com azar, eu posso tirar 10 meias, e nessas 10 meias eu tenho os 5 pares de meias brancas e eu não tirei nenhum par de meias pretas, né? Então eu preciso tirar 12 meias, né, no mínimo, aí, para garantir, né? Para garantir que realmente vai ter um par de meias pretas, tá bom? Pessoal, tem mais um probleminha aí para a gente ver, né, dessa ideia ainda. Eu quero saber o seguinte, quantas pessoas eu devo entrevistar para garantir que entrevistei? Letra A, pelo menos 4 do mesmo sexo. Letra B, pelo menos 5 do mesmo signo. E letra C, pelo menos 5 do mesmo signo e do mesmo sexo. Tá? Então tem que ter 5 pessoas ali que sejam, sei lá, mulheres de Sagitário, tá bom? Por exemplo, né? Não necessariamente, né? Não necessariamente tem que ser mulher e tem que ser do signo de Sagitário, né? Pode ser, sei lá, não importa, né? Pode ser um homem de Aquário, né? O importante é que tenha 5 pessoas com o mesmo signo e o mesmo sexo. Bom, pessoal, próximo slide aí a gente vê as soluções, né? Vocês já devem ter pausado aí o vídeo, né? Então já devem ter feito, já devem ter pensado. Eu vou mostrar aqui a minha solução. É o seguinte, para a gente poder garantir que tenha 4 pessoas do mesmo sexo, basta que você entreviste, né, 7 pessoas, né? Porque se você tiver com muito azar, você vai entrevistar 3 de cada sexo, né? Você vai falar com 3 de cada sexo e aí você vai ter 6 pessoas, mas você não vai ter 4 do mesmo sexo, né? Mas não importa. A 7ª pessoa, né, vai garantir aí a condição do enunciado. Letra B. Quantas pessoas você tem que entrevistar para ter pelo menos 5 do mesmo signo? Então, aquela história, se você tiver com azar, você vai entrevistar 4 de cada signo, são 12 signos, né? São 12 signos aí no zodíaco. Se você estiver com muito azar, você pode entrevistar 48 pessoas e ter exatamente 4 de cada signo. Mas a 49ª pessoa garante que vai haver 5 do mesmo signo. E a letra C, né, mais interessante, 5 que sejam do mesmo signo e do mesmo sexo. Então a gente vai pensar, né? Poxa, quantas gavetas existem, né? Existem 24 gavetas, certinho? Né? Porque são 12 signos e são 2 sexos. Tá? Então você tem lá aquário homem e aquário mulher, né? 2 gavetas. Peixes mulher, peixes homens. E aí você tem 24 situações, né? 24 classificações aí que você pode colocar essas pessoas. De novo, se você tiver com azar, você vai encontrar 4 pessoas em cada uma dessas 24 classificações possíveis. Então você vai ter entrevistado 96 pessoas sem conseguir cumprir a condição do enunciado. Mas a 97ª pessoa, certamente, né, ela vai completar em um grupo de 5 pessoas que sejam do mesmo sexo e do mesmo signo. Então 97 aí é o número mínimo aí que você tem que sortear para garantir a condição do enunciado. Bom, pessoal, fechamos então essa ideia, né, de princípio das gavetas. Agora a gente vai ver uns problemas, voltar a ver uns problemas sobre o princípio multiplicativo, né, princípio fundamental da contagem, mas agora a gente vai ver uns problemas aí talvez um pouco mais interessantes, né, uns problemas um pouco mais pesadinhos. Bom, problema 6 aí, vou deixar para vocês pensarem, né, só vou dar uma lida no enunciado, se você quiser pausar aí para ver, né, é uma boa. Vamos lá.
Cada uma das 20 turmas de um colégio tem 2 representantes, um garoto e uma garota. Quantas comissões podemos formar escolhendo pelo menos um representante de cada turma? Então, avancei aqui para a gente ver a solução. A solução é a seguinte: bom, o que você vai pensar, né? Você vai pensar em quais são as decisões que você tem que tomar. Então, existem 20 turmas, para cada turma você vai tomar a decisão de escolher quem serão os representantes ali, ou o representante ou a representante escolhido, tá bom? Porque você precisa ter pelo menos um representante de cada turma. Então, quais são as suas possibilidades, né, para cada turma? Para cada turma, você sempre tem 3 possibilidades. Ou você vai escolher só o representante, ou só a representante, ou você vai escolher os dois, tá bom? Então, para a primeira turma existem 3 possibilidades, para a segunda turma existem 3, para a terceira turma existem 3. Então você vai pegar, né, e vai multiplicar esse 3, né, várias vezes. Você vai multiplicar 1 fator 3 para cada decisão que você tem que tomar. Como são 20 turmas, são 20 decisões, a resposta então será 3 elevado a 20, tá bom? Você não precisa calcular esse número, 3 elevado a 20 é um número gigantesco, né? Se tivesse uma situação dessa na sua prova, você teria lá o 3 elevado a 20 como uma das alternativas, tá? Ninguém vai obrigar vocês a calcular um número tão grande assim. Pessoal, mais um aí. 7, problema 7. Um prédio tem 6 portas. Quantas são as configurações possíveis com um prédio aberto? Tá bom? Então, o que ele quer dizer isso com configurações possíveis, né? Se você tem um prédio com 6 portas, vamos numerar as portas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode deixar, por exemplo, a porta 1 aberta e as outras fechadas. Você pode deixar as portas ímpares abertas, 1, 3 e 5, as outras fechadas. Você pode deixar as 2 últimas abertas e o resto fechado. Enfim, existem várias possibilidades aí, existem várias configurações possíveis. A gente quer saber quantas são ao todo, tá bom? Não se desespere, né? Você não vai precisar descrever, não vai precisar listar todas essas situações, que são muitas. Basta você decompor o seu problema em decisões menores, tá bom? Então, a gente vê aí a solução agora. Vamos lá. Para cada porta, podemos tomar a decisão de abri-la ou não, tá bom? Então, para cada porta, você tem 2 possibilidades. Como são 6 portas, né? Como são 6 decisões, você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, né? 2 elevado a 6. 2 elevado a 6, pessoal, é 64, tá bom? Então, a princípio, 64 é um número de maneiras aí que você tem, né, de configurar essas portas, tá? Mas isso não é tudo. Repara que ele quer, olha a pergunta, né? Quantas são as configurações possíveis com o prédio aberto? Então, ele impôs, né, uma condição sobre essas configurações, tá bom? A condição é: o prédio tem que ficar aberto. Então, dessas 64 situações, dessas 64 configurações que a gente contou, né, que a gente contabilizou, a gente vai precisar descontar uma delas, que foi aquela situação onde você escolheu deixar todas as 6 portas fechadas, tá bom? Repara que você tem, né, 2 possibilidades para cada porta. Você podia escolher assim, ó, fechada, 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 fechada para as 6, tá bom? Foi uma das 64 configurações que a gente contou, mas a gente desconta ela, né? E nessa configuração o prédio ficou fechado, não ficou aberto. Então a gente tem um total aí de 63 maneiras de deixar o prédio aberto, tá bom? Pessoal, vamos lá, né? Avançando aí, tenho mais 2 probleminhas aí para ver com vocês, mais ou menos com essa ideia, né? Parecido aí com esses 2 últimos problemas que a gente viu, né? Só que a gente vai sempre apertando um pouquinho mais, né? A gente vai sempre aumentando aí o grau de dificuldade. Então, esse problema diz o seguinte, né? Imagina que 10 sargentos precisam escolher, cada um, né, uma dentre 2 especializações para cursar. De quantos modos essas escolhas podem ser feitas? E aí, né? Então, são 10 sargentos, é um grupo de 10 sargentos aí fazendo um curso de formação, e aí as especializações, né, os cursos são o curso A e o curso B, tá certo? Esses sargentos eles precisam escolher, né? E aí a gente quer saber de quantas maneiras essas escolhas podem ser feitas. Tem 2 itens aí, né? O item A é sem restrição nenhuma, as escolhas são sem restrição nenhuma, e no grupo B tem uma restrição, né? A condição é: não pode haver especialidade não escolhida. Então não pode todo mundo escolher a especialidade A ou todo mundo escolher a especialidade B, né? Tem que ter aí alguma especialidade, toda especialidade tem que ter pelo menos algum sargento cursando. Bom, pessoal, vamos ver as soluções? Vamos lá. Primeira solução aí, sem restrição. Essa é bobinha, né?
é só você pensar que cada sargento tem duas possibilidades, ou ele vai escolher a primeira ou a segunda especialidade. Como são 10 sargentos, são 10 escolhas, você vai fazer 2 elevado a 10, 2 elevado a 10 é 1024. Fechou, né? O item B, não pode haver especialidade não escolhida. Então, dos 1024 casos que a gente tinha contado, a gente vai precisar desconsiderar 2, né? Desconsidera o caso em que todo mundo escolheu a especialidade A e desconsidera o caso em que todo mundo escolheu a especialidade B, tá bom? Então, dos 1024 que a gente tinha originalmente, a gente precisou descontar 2, sobraram aí 1022, né? 1022 módulos, né? 1022 escolhas possíveis aí para esses 10 sargentos. Bom, pessoal, o problema 9, ele é bem parecido, né? Agora eu mudei, né? Agora não são sargentos, são oficiais. Isso já reflete aí que a dificuldade do problema vai aumentar um pouquinho, né? A gente tem 10 oficiais, eles precisam escolher também uma especialidade, né? uma especialização, só que, olha só, agora não são 2, né? São 3 especializações. E agora, né? Como é que vai ser? Como é que vai ficar, né? Bom, sem restrição a gente sabe que é fácil. Agora, para cumprir o item B, né? Não pode haver especialidade não escolhida. Para cumprir o item B, a gente vai ter que pensar um pouquinho, tá? Então, o item B aí é um desafio, talvez você precise gastar um pouquinho mais de tempo aí para pensar nesse item B. Bom, pessoal, soluções, hein? Solução da letra A é o seguinte: para cada oficial existem 3 possibilidades, né? Cada um vai escolher entre A, B ou C. Então a resposta é 3 elevado a 10. Tá? 3 elevado a 10, eu fiz aqui na calculadora, tá? Para a gente ver a resposta. 3 elevado a 10 é 59.049 possibilidades, tá bom? Tudo isso aí, né? 59.049 possibilidades apenas para essas 10 pessoas. E o item B, pessoal, deu tempo aí de fazer? Vocês conseguiram fazer? Vamos lá. Eu vou mudar aqui, né? Vou avançar o slide para a gente ver, mas eu insisto, né? Que é bom você dar uma pensadinha nesse problema, né? Esse problema aqui talvez se você não pense, não pare para pensar nele antes, talvez você tenha até dificuldade de entender aqui a minha solução, né? Minha solução vai ficar mais clara, né? Vai fazer mais sentido para você se você já tiver parado aí um tempinho, dedicado um tempinho para pensar nesse problema. Pessoal, vou avançar aqui, vou revelar, né? Vou revelar a resposta. Então, vamos lá. A gente tem que tomar muito cuidado aí, né, com esse problema. O problema é o seguinte: a gente, né, tem que garantir que deve haver pelo menos um oficial em cada uma dessas especializações, em cada uma dessas especialidades, né? E aí, o que acontece, né? Você tem que descontar, por exemplo, o caso em que todo mundo escolheu A, o caso em que todo mundo escolheu B, o caso em que todo mundo escolheu C, né? Mas também você tem que descontar os casos em que A e B foram escolhidas, mas C não, né? A e C foram escolhidas, mas B não. B e C foram escolhidas, mas A não, né? Então a gente tem várias situações aí para considerar. Então olha só, separei aqui a minha solução em itens, né? No primeiro item diz o seguinte: todos escolheram apenas 2 especialidades, ou seja, exatamente uma não foi escolhida. De quantos modos dá para fazer isso, né? Deixa eu pegar aqui o ponteiro. Vamos lá, estou lendo aqui, né? Essa primeira parte da solução. De quantos modos você consegue fazer? De quantos modos você consegue atribuir, né, as especializações aos 10 oficiais, de modo que exatamente uma não seja escolhida, exatamente uma, ou A ou B ou C não seja escolhida. Bom, o que a gente pode pensar, né? A gente pode pensar assim: uma não vai ser escolhida, tá bom? Então, os 10 oficiais eles precisam se distribuir entre as outras duas, tá bom? Entre as outras duas. Então, primeiro, né? De quantas maneiras você pode escolher a especialização que vai ficar excluída? Bom, a excluída pode ser A, pode ser B ou pode ser C, tá? Então, a primeira situação aqui é determinar qual vai ser essa especialização que vai ser excluída. 3 maneiras. Depois, né, com as outras duas que sobraram, eu quero saber quantas são as maneiras, né? De quantas maneiras esses oficiais eles podem escolher, né? Eles podem escolher essas duas especialidades, mas sem deixar nenhuma delas vazia, tá bom? Certinho? Deixa eu repetir isso que pode parecer um pouquinho confuso, né?
eu preciso garantir, olha só, eu estou querendo contar os casos em que exatamente uma não foi escolhida, tá bom? Então eu já escolhi aqui, por exemplo, ó, vamos supor que eu escolho nessas três possibilidades aqui, ó, eu escolho o A para estar de fora, tá bom? Então esses 10 oficiais têm que escolher entre B e C, só que eu não posso deixar todo mundo escolher B, nem todo mundo escolher C, né? Eles têm que se distribuir, né, completando aqui, preenchendo ambas as especializações. Então, de quantas maneiras eu posso fazer isso? 2 elevado a 10 menos 2. Por que 2 elevado a 10 menos 2? É o problema dos sargentos que a gente tinha visto, né, no item anterior, no problema 8, tá bom? Eu preciso descontar aqui o caso, né, em que todo mundo escolheu só a B ou só a C, tá bom? Então, pessoal, fazendo essa conta, né, a gente chega no valor 3.066. Então, existem 3.066 modos de que esses oficiais escolham duas especialidades e exatamente uma, né, fique vazia. Mas existe ainda uma outra situação, né? Todo mundo pode ser que todo mundo escolha a mesma especialidade, né? Todo mundo na A, ou todo mundo na B, ou todo mundo na C. Isso é fácil de contar, né? Existem três maneiras que isso aconteça. E aí o que a gente vai fazer? Para a gente poder contar, né, o que a gente quer, a gente vai ter que olhar para o total que a gente calculou no item A e descontar, né, o que a gente não quer que aconteça. Tá? Então a gente descontando aí o que a gente não quer que aconteça, sobram 55.980 possibilidades, certinho? E essa é a nossa solução, tá bom? E aí, acharam legal o problema, né? O problema não é simples, né? Eu tinha comentado, né? Eu tinha avisado que era um desafio, mas eu espero que vocês tenham percebido, né, qual é a ideia na combinatória, né? A ideia é você pegar um problema complicado e ir quebrando em problemas simples. Então, se você reparar, né, são vários raciocínios simples que a gente tem que ter. Esse 2 elevado a 10 menos 2 é um raciocínio que a gente já tinha usado. Esse vezes 3 também é tranquilo, né? Subtrair aqui o 3, subtrair o 3.066. São vários raciocínios tranquilos, são vários passos tranquilos, mas a gente tem que ter, né, o nosso trabalho é ter essa organização de conseguir olhar para a situação geral, decompor em passos menores, né, resolver cada passo e depois juntar tudo. Tá bom? Então, esse é o nosso trabalho. Tá? Pessoal, vamos lá, né? A gente ainda tem aí mais três questões, eu acho, para a gente ver. Isso, três questões, né? Seguinte, vamos ver aí uns problemas envolvendo a ideia de coleção, né? Deixa eu tirar aqui da frente. Eu sempre me atrapalho aqui. Vocês devem ficar rindo a beça de mim, né? Falam, nossa, o professor não consegue arrastar a imagem, né? Mas é porque não é tão simples como parece, tá? Ele trava ali de alguma forma. Bom, pessoal, esses são os três últimos problemas. Seguinte, né? Problema 10. Em uma estante há 5 livros iguais de álgebra, 4 livros iguais de geometria e 3 livros iguais de aritmética. Quantas coleções não vazias podemos formar com esses livros? Problema 11. Em um estojo há 4 canetas idênticas, 3 canetas vermelhas idênticas e 2 canetas pretas idênticas também. De quantos modos é possível pegar pelo menos uma caneta? E como eu digo pelo menos uma caneta, quer dizer o seguinte, né, que você pode pegar uma, ou pode pegar duas, ou três, ou quatro, ou todas, né? Mas eu quero saber de quantas maneiras distintas, quantas coleções distintas, né, você consegue formar, tá bom? E aí, o último problema é o problema 12, parece que não tem muita relação com os anteriores, quantos são os divisores positivos de 360, mas a minha intenção aqui é tentar mostrar para vocês que o problema 12 ele é muito semelhante, ele é a mesma ideia, né? A mesma ideia do problema 10 e do problema 11, tá bom? Pessoal, então, aquela história, né? Pausar o vídeo aí, tentar resolver e na tela seguinte a gente vê aí a solução. Vamos lá, tela seguinte. Bom, e aí, conseguiram fazer? Em uma estante há 5 livros de álgebra, 5 livros iguais de álgebra, 4 livros iguais de geometria e 3 livros iguais de aritmética. E aí, quantas coleções não vazias a gente pode formar, né? Então, princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem. Você vai quebrar aí, né, o problema de montar coleções, vai quebrar no problema de escolher quais são os livros de álgebra, de decidir, né, quais são os livros de álgebra, quais os de geometria e quais os de aritmética que vão fazer parte da coleção. Então vamos lá. Tem que mover aqui de novo, né? Vamos lá, esse é o problema, né?
Esse é o problema. Pessoal, e aí, né? Como é que ficou? Consegui. De quantos modos a gente consegue escolher os livros de álgebra, né? Repara que são 5 livros. Se são 5 livros idênticos, existem 6 maneiras, né, de você escolher. Né? Mas como assim? São 5, como é que existem 6 maneiras de escolher? Existem 6 porque você pode escolher ou 5, ou 4, ou 3, ou 2, ou nenhum. Tá? Você pode simplesmente formar uma coleção onde não haja livros de álgebra. Tá? É possível. Então toma cuidado, né? O zero aí, ele também é uma decisão possível. Livros de geometria. São 4 livros de geometria, então existem 5 possibilidades. Né? Você pode escolher também não selecionar nenhum dos livros de geometria para fazer parte da sua coleção. E a mesma coisa, né, com os livros de aritmética. Eram 3 livros de aritmética, então agora a gente tem 4 possibilidades de escolha, né, 4 modos de escolha. Então você percebeu, né, qual foi o padrão. Né? A gente acabou pegando aqui cada número, né, 5, 4, 3, e somando uma unidade. Tá bom? E a gente multiplica, né? A gente multiplica aí os 3 passos, né? Os valores que a gente encontrou em cada uma das 3 decisões. 6 vezes 5 vezes 4 vai dar 120. Mas cuidado que a resposta não é 120, né? Não vai cair na pegadinha. É 120 menos 1, é 119, né? E você sabe por quê? Né? Você sabe por quê? Ele pediu coleções não vazias, tá bom? Não vale, né? Não vale, né, você formar uma coleção escolhendo 0 livros de álgebra, 0 livros de geometria e 0 livros de aritmética. Né? Que coleção é essa? Né? Tem uma coleção de carros esportivos. Né? Nossa, quantos carros esportivos você tem? Eu tenho 0. Né? Tenho 0 Ferraris, tenho 0 Lamborghinis, tenho 0... Não dá para chamar isso de coleção. Né? Para ser coleção tem que ser não vazia. Certinho? Então, pessoal, 119 é a resposta correta. Vamos ver mais um aí, problema 11. Problema 11 diz o seguinte: em um estojo, há 4 canetas idênticas azuis, né? 4 canetas azuis idênticas, 3 canetas vermelhas idênticas e 4 canetas pretas idênticas. De quantos modos é possível pegar pelo menos uma caneta? Mesma história, né? A mesma história. De quantas maneiras você pode escolher as canetas azuis? Existem 5 modos. Aí, de repente, você pode ficar confuso, né? Deixa eu ver se eu tenho caneta aqui para exemplificar. Eu acho que eu tenho 2 canetas iguais, né? Eu precisava ter 3 canetas iguais para exemplificar. Eu acho que eu não tenho aqui. Tá, finge que essas 3 canetas que eu estou segurando são idênticas. Deixa eu ver. Finge aí, né? Porque eu não tenho 3 canetas idênticas. Se você tem 3 canetas, né, idênticas, né? Para você determinar como vai ser a sua coleção, você não precisa dizer quais que você vai escolher, você precisa dizer quantas você vai escolher, tá? Porque tanto faz você escolher. Você falar assim, eu vou escolher 2 canetas. Você nunca vai saber se você escolheu a primeira e a segunda, ou se você escolheu a primeira e a terceira, ou a segunda e a terceira, porque afinal de contas as canetas elas são idênticas, elas são indistinguíveis. Então não é importante saber quais você pegou, o importante é saber somente quantas você pegou, tá? Se eu tenho na minha mão aqui 2 canetas, ou tenho uma caneta, você consegue ver a diferença. Mas se eu tenho essas 2 canetas ou essas 2 canetas, você não consegue dizer para mim qual é a diferença, tá bom? Consigo sim, essa caneta aqui é diferente, né? Não, calma, tinha dito para vocês, né? Tinha combinado aí da gente imaginar que as 3 canetas eram iguais, né? Supor que as 3 canetas eram iguais. Então é isso, né? A gente resolve do mesmo jeito que a anterior, né? 5 maneiras de escolher as canetas azuis, 4 maneiras de escolher as vermelhas, 4 maneiras de escolher as pretas. Não, né? 5 maneiras de escolher as pretas. Deixa eu mudar isso daqui. Deixa eu mudar aqui esse slide, que isso está errado, né? Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Mas aí a resposta, né? Você vai multiplicar 5 vezes 4. Deixa eu mudar aqui. Você vai multiplicar 5 vezes 4 vezes 5, e você vai encontrar 200, né? Só que esse coronavírus. Vamos lá, voltei aqui. Você tem que subtrair 1, né? Por que você tem que subtrair 1? De novo, né? Aquela história que eu tinha falado lá da coleção com vocês. Coleção, né? Tem que ser coleção não vazia, né? E até o enunciado deixou isso explícito. Ele disse aqui, pegar pelo menos uma caneta.
tá bom? Então, não vale, né, você dizer, peguei 0 azuis, 0 vermelhas e 0 pretas, tá? Não conta aqui pra gente. Então, a resposta correta é 100 menos 1 é 99. Pessoal, e o último problema, né? Quantos são os divisores positivos de 360 e o que isso tem a ver com canetas e o que isso tem a ver com... qual foi o outro que a gente tinha visto, né? O que isso tem a ver com livros, né? O que tem a ver? Bom, primeiro, né, vamos pensar em o que é um divisor positivo de 360. 360, se você fizer a fatoração aí, decompor, né, a decomposição primária, decompor em fatores primos, você vai ver que 360 é 2 ao cubo, que multiplica 3 ao quadrado, que multiplica 5. Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Isso é 360, né? 2 ao cubo é 8, 8 vezes 9, 72, 72 vezes 5 dá 360. Como é que tem que ser um número para esse número ser divisor de 360? Né? Para ele ser divisor de 360, ele tem que ser um número da forma 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. Tá bom? Ele tem que ser um número cuja decomposição primária tenha, né, tenha esses mesmos fatores primos do 360. Tá bom? Se o número tiver, por exemplo, o 7 como fator primo, ele nunca vai ser divisor de 360 porque o 7 não divide o 360. E aí, pessoal, se esse número 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C for um divisor de 360, se ele for de fato um divisor de 360, esse outro número aqui que eu escrevi também vai ter que ser um divisor. Tá? Como é que eu encontrei esse número? Eu peguei 360 e dividir por esse número que eu disse que era um divisor. E aí você vai usar aquela propriedade da divisão de potências de mesma base. 2 ao cubo dividido por 2 elevado a A é 2 elevado a 3 menos A, né? 3 ao quadrado dividido por 3 elevado a B é 3 elevado a 2 menos B. É aquela história, né? Quando você divide potências de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Então, pessoal, o que acontece, né? Se você multiplicar esse número, né, por esse número aqui, né, você vai encontrar exatamente 360. Né? Aquela história, multiplicação de potências de mesma base, você soma, você repete a base, soma os expoentes, né? 2 elevado a A vezes 2 elevado a 3 menos A, vai dar 2 elevado a 3, né? 2 elevado ao cubo, e o mesmo com os outros fatores. Então, o que vai acontecer? Né? Para um desses números, como o produto desses números é 360, um desses números vai ser divisor de 360 se o outro número também for divisor de 360. Tá bom? Então, os divisores de 360, eles têm esse formato. Mas o que isso tem a ver com coleções? Né? Para você poder escolher quem é o seu divisor de 360, né? Quem é um número, para você escrever um divisor de 360, você tem que escrever um número dessa forma, 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C, e aí você tem que escolher o que você vai substituir no lugar do A, do B e do C, tá bom? Quantas são as possibilidades para o A? As possibilidades para o A, pessoal, são 4. Você pode trocar o A por 0, por 1, por 2 ou por 3. Por que eu não posso colocar no lugar do A um número maior do que 3, por exemplo? Por que eu não posso colocar, por exemplo, o A valendo 4? Porque se o A valer 4, o A aqui, ó, esse 2 aqui vai ficar 2 elevado a 3 menos 4, 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 deixou de ser um número inteiro, tá certo? Então, para a gente poder garantir que o número seja inteiro, o expoente ele tem que ser sempre maior ou igual a 0, tá? Então, se ele tem que ser maior ou igual a 0, o A tem que ser maior ou igual a 0, e o 3 menos A tem que ser maior ou igual a 0, e além disso, o A tem que ser um número inteiro. Os únicos valores aí que satisfazem, né, essas duas condições são o 0, 1, 2 e o 3. Tá bom? Mesma coisa aqui com o B. O B ele vai ter que variar de 0 a 2, né, e o C vai ter que variar de 0 a 1. Então a gente tem 4 maneiras de escolher o expoente A, 3 maneiras de escolher o expoente B e 2 maneiras de escolher o expoente C. Multiplicando, né, 4 vezes 3 vezes 2, você tem 24. Talvez você já deve ter visto, de repente você já deve ter visto em algum lugar, né, um macete aí para resolver esse tipo de problema, que diz o seguinte, né, você quer saber quantos são os divisores positivos de um número, você faz a fatoração primária dele, né, pega aqui os expoentes, no caso aqui o 3, o 2 e o 1, né, o 1 aqui está omitido, pega esses valores, soma 1 em cada um deles e multiplica. Né? Então 3 somei 1 virou 4, 2 somei 1 virou 3, e 1, né, somei 1 virou 2. Tá? De repente você já deve ter visto aí esse macete em algum lugar. Né? O macete funciona, só quis mostrar aqui para vocês por que funciona e mostrar também que ele pode ser aplicado em outras situações, né, além da situação aí de divisores positivos. Né?
ele pode aparecer, essa mesma ideia aparece aí no problema 10 e no problema 11 que a gente tinha visto. Tá certo, pessoal? Então é isso, né? A resposta aí é 24. Existem 24 divisores positivos para o 360. E a gente fecha aqui, né? A gente fecha aqui a nossa primeira aula de análise combinatória. E é isso, né? Semana que vem aí a gente volta para falar mais um pouquinho desse assunto que é tão legal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.